Caros amigos, nós estamos iniciando mais esse pequeno bate-papo nessa véspera da eleição que acontece amanhã, dia 2 de outubro do ano de 2022, onde nós queremos falar alguns pontos sobre a relação da política ou da democracia com a doutrina espírita. A democracia é um avanço social da humanidade. Vejamos que os povos gregos, antes de Jesus, eles já tinham uma visão democrática, onde se praticava a aristocracia. Não era a aristocracia conforme nós entendemos hoje. A aristocracia, aristo significa os melhores. A aristocracia, o domínio da classe dos melhores. Ou seja, os homens mais bem preparados, os intelectuais, os filósofos, os pensadores. E a democracia era um valor tão intrínseco na sociedade grega que Péricles, que era considerado o maior legislador grego, ele falava na praça pública para prestar conta dos seus atos. E ele permitia, nós estamos falando de 300 anos antes de Jesus, que qualquer um o acusasse do que quisesse, tivesse a liberdade de falar. E ele notabilizou-se por ser um homem absolutamente correto e que dava liberdade dos outros falarem o que quisessem a respeito de si, mas ele dava-se ao dever do exemplo, da dignidade e de apresentar as suas considerações ao povo. E nós tivemos várias conquistas dessa área, na área da democracia, da representação popular, que foram fragmentos como a sociedade grega, tivemos fragmentos dentro da sociedade romana posteriormente, e tivemos o absolutismo, que depois imperou na época da Idade Média, em que os absolutistas, os soberanos, eles tinham poder absoluto, eram juízes, eram legisladores, eram donos da verdade, e acabou. E nós conquistamos isso lentamente, através dos pensadores que surgiram na época do Iluminismo, especialmente. E esses pensadores vieram fincar as bases de uma nova sociedade. Por exemplo, o notável Jean-Jacques Rousseau, que escreveu aquela obra, O Contrato Social, em que ele traça essas bases mínimas para um relacionamento do gerenciamento de uma sociedade. E nós chegamos nos países da modernidade, onde, teoricamente, nós temos democracia. Mas nós não temos a democracia plena no mundo, em lugar nenhum, porque a democracia hoje ela está vinculada ao poder econômico. Aquele que tem poder, ele manipula as massas, ele vende as suas ideias, ele corrompe os meios de comunicação e ele prevalece os seus princípios. Então hoje nós não temos a democracia onde o povo realmente é representado, mas temos um arremedo que já é alguma coisa. E é o que nós vamos exercer amanhã. O nosso direito de manifestar a nossa opinião. Infelizmente, na época que nós estamos vivendo num mundo de transição doloroso, grupos ainda absolutistas, reencarnados, querem, de alguma maneira, bloquear o nosso direito de manifestar. E nós vemos hoje pelas ruas que as pessoas não estão tendo o direito de andar com a cor que ela quer, porque elas estão com medo de levar um tiro, com medo de ter o carro quebrado. Ou seja, não é democracia, é uma tentativa da volta do absolutismo. E é evidente que se as pessoas não podem expressar a sua opinião, não há solidariedade, não há fraternidade, não há respeito ao próximo. Se não há respeito ao próximo, não há caridade. A caridade maior é o amor ao próximo, é o entendimento do pensamento do próximo, que é um dos pilares da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Pelo amor de Deus, caridade não é dar um prato de sopa, apesar de o ser. Caridade é um estado de alma,
é um estado de abertura, de fraternidade legítimo para com todas as pessoas. Então, se nós estamos vivendo ou procurando viver os princípios espíritas, nós temos que defender o direito de todas as pessoas falarem, expressarem aquilo que desejam, aquilo que querem, logicamente dentro do respeito que todos os seres humanos merecem. E aí nós vamos entender que esse princípio em que os espíritos disseram a Kardec que o homem é um ser social, ele nasceu para viver em sociedade, porque é na sociedade que nós elaboramos, no conflito dos interesses, é que nós elaboramos o nosso processo evolutivo. Então é necessário que haja oposição de ideias, divergências de ideias, pluralidade. Como é que um espírita pode defender, por exemplo, exclusividade religiosa, exclusividade de pátria? Nós vamos votar amanhã para aqueles governadores, ou o presidente, ou os governadores, ou os deputados estaduais e federais que nos interessem. Mas essa escolha não pode ser por interesse próprio, porque senão nós estaremos ferindo o princípio básico da doutrina espírita, que é o combate ao egoísmo. Nós temos que votar naqueles que nós acreditamos que eles estão trabalhando para a coletividade e não para nosso interesse. Porque ele representa o meu negócio, o meu trabalho, o meu sindicato, a minha profissão. Porque de outra forma, eu estou dando um voto ou angariando votos para alguém que vai defender a minha classe. E uma das tendências naturais da evolução é a eliminação de classes. As classes não existirão mais. Porque hoje nós temos classes porque nós somos atrasados. Como existem classes nos animais. Os animais se dividem nas suas classes porque eles têm ainda o sentimento primitivo da sobrevivência. E essas classes classificam-se, melhor dizendo, elas se elaboram na defesa dos territórios. Nós não estamos defendendo territórios com esse chamado patriotismo, desculpa a palavra, patriotismo burro. Porque o patriotismo é quando nós nos cercamos, isolamos-nos e achamos que os outros, todos que não estão dentro do nosso cercado, eles são atrasados, eles são piores. Não. O patriotismo é apenas uma expressão que deve ser moderada de defesa dos interesses da nossa sociedade, mas sem o prejuízo de outras sociedades. Porque quando tem prejuízo de outras sociedades, nós somos ladrões, roubamos a liberdade, roubamos as forças e os esforços de quem quer que seja. Então nós vemos a nação mais rica do mundo hoje, em que a pessoa diz que é tão patriota que ele coloca em cima do seu túmulo uma bandeira fincada. Entre outras coisas, outras manifestações. Essa criatura não tem a menor noção de espiritualidade. Porque ele é americano hoje, mas amanhã ele não será mais. Amanhã vai nascer no Uganda, amanhã vai nascer no Japão, vai nascer na Alemanha, vai nascer em qualquer lugar do mundo. A mesma coisa acontece conosco. Nós estamos no Brasil hoje, nós somos brasileiros ou estamos brasileiros, já falamos isso aqui. Mas nós não somos brasileiros, somos espíritos livres. Se nós nos escravizarmos, e é inadmissível que um espírita enrole uma bandeira e vai morrer por ela. Porque o espírita sabe que toda essa sua condição de nacionalidade de agora, ela é temporária, ela é passageira, ela é muito breve. E que nós temos o dever de defender a pátria, entre aspas, sem prejuízo de outros. Então eu vou citar aqui um caso que aconteceu em 1870, quando houve a Guerra Franco-Prussiana. Allan Kardec havia desencarnado em 1869. Em 1870 houve a Guerra Franco-Prussiana. A Sociedade Espírita de Paris organizou
um grupo de voluntariados para ir para a frente de guerra para acolher os soldados feridos ou os mortos. Com uma condição: eles iam para a guerra fazer, e ajuntaram, na época não havia, como hoje, né, tanto preparo, ajuntaram bandagens, os medicamentos da época de curativos, etc., macas, toda essa coisa para socorrer na guerra. Com uma condição: que eles iriam atender a todos os soldados feridos, independente de nacionalidade. Porque a Sociedade Espírita de Paris publicou isso na Revista Espírita e disse assim: que nós, os espíritas, somos irmãos de toda a humanidade. Era uma emergência, era uma guerra, era uma coisa terrível. Já estava acontecendo. Então, o sentimento de caridade era de amor para com todos. Então, hoje nós não temos ódio, não podemos alimentar ódio de ninguém. Nós temos que alimentar a pacificação. Armamentismo, ataque ao outro, acusações indevidas, invenções mirabolantes não podem fazer parte do nosso arquivo mental. Nós temos que estar serenos. E na serenidade, no equilíbrio das forças, nós vamos escolher o candidato ou os candidatos que nós quisermos com a responsabilidade que nos deve. Porque nós seremos responsáveis. Nós seremos responsáveis. Se eu sei que um determinado candidato ele é a favor da arma, de armar o povo, e eu voto nele, então eu estou assumindo que os assassinatos que houverem posteriormente, eu tenho a classe de culpa. E, logicamente, eu vou ter que reencarnar em condições de violentas, nos frontes de guerra, nos países em atrito, para me aprender que guerra não presta, que arma não presta. Eu tenho que passar por isso. Porque hoje eu sei que alguém vai armar a população, eu voto nele. Se alguém que está me ouvindo está dizendo que eu estou direcionando o voto, eu não estou... evidentemente que os fatos levam a essa crença. Mas é um fato real. É preciso essa ponderação. O Espiritismo é a doutrina da libertação do homem. A libertação nossa, ela se passa pelo equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do sentimento fraterno de igualdade diante de todos, que somos todos espíritos atrasados, mergulhados no mesmo planeta. Sairá adiante aqueles que souberem, aqueles que quiserem, aqueles que desejarem. Avançar no rumo do progresso, rompendo as algemas do presente, navegando nesse paú das misérias humanas, sem se chafurdar nele. Ponderação, equilíbrio, para não acompliciarmos com os destinos dos povos aos quais nós deveríamos servir, assim como alguém quando expolia uma nação, um comerciante, por exemplo, que usa de má fé e rouba, né, a sua clientela, enriquece com propostas mirabolantes, ele vai ter que reencarnar ali para resgatar. Da mesma forma, nós iremos reencarnar com aqueles que nós elegemos de má fé, que estavam com má fé e que nós acompanhamos, exceto quando nós somos enganados. Mas quando nós os acompanhamos nas suas ideias, por patriotismos idiotas, por defesas de bandeiras que levam à desagregação social, nós seremos responsáveis. Então tenhamos a serenidade. Vamos deitar a cabeça hoje no travesseiro, a serenar, analisar os nossos candidatos que nós já temos. Se não puder votar, abstém. É um direito nosso. Se não tiver uma opção de escolha, se não concordar, é direito. Mas não nos acompliciemos porque a imprensa fala, porque a propaganda fala, porque alguém nos induziu, ou porque nós realmente temos ódio do outro lado e nós vamos votar no de cá porque nós temos ódio no de lá. O ódio não cabe nesse momento. É serenidade. Todos somos irmãos em vias de progresso. Ainda que eles não estejam dentro do espectro da nossa ideologia, do nossa
do nosso entendimento, mas eles também são filhos da divindade. Então, com muita serenidade, vamos votar amanhã, com tranquilidade, com os pés no chão, com a certeza de que nós estaremos com a intenção de contribuir para o progresso do povo onde nós nascemos, mas sem os fanatismos, com o equilíbrio que o Senhor nos diz: a César o que é de César, mas a Deus, ou seja, a divindade, os valores que nós nos devemos, que é da fidelidade ao bem, que é da fraternidade, que é do amor, sempre. Muito obrigado.